A graça e a paz de Cristo Jesus, meus irmãos. Todos estão bem? O nosso devocional de hoje está em Tiago, capítulo 4, versos de 5 a 10. Esse devocional é a continuação daquele devocional Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Vou deixar o link embaixo, aqui na descrição do devocional anterior. Então, se você não viu, veja lá antes de acompanhar esse aqui. Amém? Vamos ver o que Deus nos diz através de Tiago 4, de 5 a 10? Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém? Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria e entendimento dessa palavra. Paizinho querido, Criador dos céus, de toda a terra, Tu és santo, Tu és bom, Tu és grandioso, Tu és verdadeiro, Tu és o único, ó Pai, o único em todo esse universo, não há outro igual a Ti. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo que morreu na cruz imerecidamente para nos dar a vida eterna, Pai. Obrigado, Deus, pela leitura dessa palavra. Peço, Senhor Deus, que nos dê sabedoria, que nos encha com Teu Espírito Santo, para que possamos ter o entendimento dessa palavra. Nada por nós, Senhor Deus, mas tudo para a Tua honra, tudo para a Tua glória, para todo sempre, Pai. Fale conosco aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Dos versos de 1 a 4, nós vimos que as pessoas daquela igreja cobiçavam muito. Isso gerava brigas, contendas e morte. Jesus nos ensinou que nossa vida não pode estar ligada a nada desse mundo. Assim como Cristo não era desse mundo e não se ligou a nada desse mundo, por que nós vamos fazer isso se nós também não somos desse mundo? Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. Não devemos guardar tesouros nessa terra, pois quando guardamos tesouros terrenos, nos tornamos inimigos de Deus. O verso 4 termina dizendo que aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. E no verso 5, vemos que Tiago está citando Deuteronômio 32, de 20 a 21, que diz: Ele disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é de Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, provocarei ciúmes neles com aquele que não é povo. Com uma nação tola os despertarei a ira. Então, como vimos, não podemos servir as coisas desse mundo e a Deus ao mesmo tempo. Colocar nosso coração em coisas do mundo, colocar a nossa confiança no dinheiro, por exemplo, é fazer do dinheiro um ídolo, e isso não agrada a Deus. Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou, e para que nós não fiquemos a sós, nos deixou o Espírito Santo. Jesus nos diz lá no Evangelho de João 14, 16, 17, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Precisamos entender que quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nossos corações. O Espírito Santo que habita em nós nos liga intimamente a Cristo, nos liga intimamente ao nosso Deus e Pai.
Por isso, Deus não permite que tenhamos outros ídolos. Ele entregou o seu Filho unigênito para que o Santo Espírito viva em nós. Nós não podemos ter uma vida cheia do Espírito Santo se mantermos em nossos corações as coisas desse mundo. Devemos esvaziar os nossos corações das coisas do mundo. No verso 6, ele nos diz que quando estamos alicerçados em Cristo, o Espírito Santo nos concede mais graça. Essa expressão que ele usa, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, ele está citando Provérbios 3,34, ou seja, Deus zombará dos zombadores e dará graça aos humildes. Quando ele diz que Deus resiste aos soberbos, essa palavra resiste vem de um sentido militar, quer dizer um exército preparado para uma batalha. Então, se você permanecer com o coração nas coisas desse mundo e se mantiver orgulhoso, é a mesma coisa que pedir para Deus colocar o exército dele contra você. Então, eu te pergunto, onde você tem deixado seu coração? Essa passagem ainda continua, mas dá graça aos humildes, aqueles que não são soberbos, que não são orgulhosos e não têm interesses em coisas mundanas. Deus retira o seu exército e concede graça. No verso 7 diz que nós devemos nos sujeitar a Deus, ou seja, nos humilhar aos pés de Cristo, ter fé e se arrepender dos nossos pecados. Resistir ao diabo é a mesma coisa que resistir a toda e qualquer tentação. É negar e se negar a obedecer às regras mundanas impostas por Satanás. Resistindo à tentação, Deus irá nos proteger de Satanás, e quando Deus está próximo a nós, Satanás foge. Quando estamos em harmonia com Deus, quando nos sujeitamos a Ele, quando pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus nos perdoa e se achega a nós. Ele fica conosco. O Espírito Santo enche os nossos corações. É isso que o início do verso 8 nos passa. Tiago ainda continua dizendo, limpem as mãos, pecadores. Aqui ele está citando Isaías 1,16, que diz, lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Ou seja, Tiago está dizendo novamente, se arrependam dos seus pecados, tire do coração tudo aquilo que é mal, e termina o verso 8 dizendo que aqueles que estão em cima do muro, aqueles que ainda não foram purificados pela fé em Cristo Jesus, que se entregasse verdadeiramente a Cristo, que tenha a obediência verdadeira a Cristo, que tivesse e reconhecesse o amor verdadeiro uns pelos outros. Demonstrar o amor uns pelos outros é demonstrar o amor que Deus e Jesus Cristo têm por nós com o nosso próximo. No verso 9 diz que nós devemos demonstrar contrição, demonstrar a Deus o verdadeiro arrependimento pelos nossos pecados. Aqui Tiago nos convida a nos reconhecer miseráveis, reconhecer que se não fosse a misericórdia e bondade de Deus, nós não seríamos nada. E por fim, no verso 10, se humilhar diante do Senhor é o único caminho para o perdão e também o único caminho para a reconciliação daquela igreja a qual Tiago escreve. E o que podemos tirar dessa passagem, meus irmãos? Não podemos ser amigos do mundo e de Deus ao mesmo tempo, pois o Espírito que habita em nós nos mostra como esse nosso relacionamento com Deus é íntimo. Então, novamente, analise o seu coração e veja se tem algum ídolo, pois lembre-se que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça àqueles que são humildes. Devemos nos sujeitar ao bondoso Deus, se ajoelhar e se humilhar aos pés de Cristo Jesus. Devemos resistir a toda e qualquer tipo de tentação. Quando resistimos, Deus se achega próximo a nós e Satanás se afasta. Antes que você diga que as tentações são fortes, Deus nos diz através de Paulo em 1 Coríntios 10:13, não sobreveio a você nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar.
Deus não permite tentação maior que aquela que possamos aguentar, meus irmãos. Então, se você está sendo tentado, Deus sabe que você aguenta e pode ter certeza que Deus te dá uma porta de escape para resistir a essa tentação. Então, resista, meus irmãos. E também devemos se arrepender dos nossos pecados, limpar o nosso coração de tudo que é mal, demonstrar contrição a Deus, demonstrar que verdadeiramente estamos arrependidos dos nossos pecados, pois nos humilhar diante de Deus e nos reconhecer pecadores e miseráveis é o único caminho para o perdão. Não somos nada, meus irmãos. Nós devemos reconhecer que sem Deus realmente não somos nada. Algumas pessoas dizem que são merecedoras disso e aquilo. Não, meus irmãos, não somos merecedores de nada que é bom. Nós somos merecedores de toda a ira de Deus. Somos merecedores da morte. Mas aqui tem o porém. Tudo isso se restaura na pessoa de Cristo Jesus, aquele que bebeu todo o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, Deus não nos olha mais como miseráveis e pecadores, mas olha para nós como olha para Cristo Jesus e esquece nossa miséria, nos perdoa, se achega junto de nós. Glória a Deus, porque Deus não desistiu de nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, Paizinho querido, Criador dos céus e terra, Tu és bondoso, Tu és grandioso, Tu és verdadeiro, único Deus, único nesse universo e não há outro igual a Ti. Obrigado, Deus, por essa palavra. Esteja, Senhor Deus, em nossos corações, que possamos, Deus, analisar os nossos corações, para que em nossos corações não tenha nenhum outro ídolo. Não tenha nada que ocupe o seu lugar, ó Pai, pois o nosso coração deve ser morada unicamente e exclusivamente do Santo Espírito, do Teu Santo Espírito, ó Pai. Limpa nossos corações de todo mal e nos mostre, Deus, quando estivermos pecando, para que possamos, Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Obrigado, Deus, porque a cada tentação podemos suportar, porque não nos dá uma carga maior do que aquela que podemos carregar. E junto com a tentação, Senhor Deus, também nos provém uma porta de escape para que não caiamos em tentação. Glórias a Ti, ó Pai, glórias a Jesus, porque não desistiu de nós, ó Pai, não desistiram de nós. Obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, essa é a nossa oração. Amém.